Vamos lá, meus irmãos. Começando aqui nossa aula, nossa gravação. Já oramos como é costume. Graça e paz. Amém. Amém. Graças a Deus. Nossas aulas são gravadas para os irmãos utilizarem no futuro e para que a gente possa utilizar também abençoando novos alunos em EAD. Hoje é a nossa 7ª aula de Teologia Sistemática 1, Bibliologia. Vamos lá. Hoje nós estaremos concluindo o livro-texto do nosso querido irmão Wayne Grudem. Nós estaremos trabalhando o capítulo 7 e o capítulo 8 e assim finalizamos sobre a matéria de bibliologia ou doutrinas bíblicas ou doutrinas, como chamamos, doutrina da palavra de Deus, doutrina das escrituras ou doutrina da palavra de Deus, tá bom? E hoje nós estaremos falando do Grudem, desses 2 capítulos, e nós teremos mais 2 aulas, onde eu estarei falando em uma aula com o material que eu passei para vocês do Erickson. Nós estaremos dedicando uma aula para o material que eu trabalhei, que passei para vocês, e na outra aula, o Bancroft. É claro que também fica aqui uma sugestão do Langston, para que vocês estudem. E não esqueçam de fazer os trabalhos nossos, que valendo nota do Hobbes, tá bom? Maravilha, meus irmãos? Joia? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Como é costume, eu quero ler um texto bíblico com vocês, que está em Isaías 50, versículo 4 e versículo 5. Isaías 50, versículo 4 e 5. Hoje nós estaremos concluindo aquelas 2 outras partes que completam os 4 tópicos sobre as 4 características das Escrituras. Começamos com autoridade, falamos sobre clareza e dedicamos também um bom tempo sobre a inerrância das Escrituras, que está dentro do bloco da autoridade. E hoje nós estaremos falando sobre a necessidade e a suficiência. A necessidade e a suficiência. Pastor. E eu quero ler aqui o versículo de número 4 do capítulo 50 do profeta Isaías. É o versículo 4 e o 5. Ontem eu li esse texto e me lembrei muito das nossas aulas e queria dedicar essa abertura em cima desse texto. Quem achou? Pode ler para nós? Pode ler então, Júnior. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Lindo texto, lindo texto. Alguém tem uma outra versão? Qual que é a sua versão, Maísa? O soberano Senhor deu-me uma língua instruída, para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Aleluia. Nessa profecia de Isaías e nessa porção que acabamos de ler, podem ver que ele trata de um assunto de uma forma abrangente. Aqui ele vai tratar no capítulo 40 o pecado de Israel e a obediência do servo. Então ele está tratando, e aqui ele usa ele próprio também como exemplo do que Deus faz com o servo. E é fantástico essa citação, porque eu queria só lembrar os irmãos, nós aprendemos sobre Isaías em Introdução ao Antigo Testamento 1, recentemente. Aliás, em Introdução ao Antigo Testamento 2, se não me falha a memória. Trabalhamos os livros dos profetas maiores e menores.
E Isaías foi um profeta nos palácios. Ele foi um profeta na corte. Quero acreditar que as influências da escola dos profetas, que tinha sido iniciada algum tempo antes, com Elias, com Eliseu e com aquela grande escola em Samaria, foi abençoando também a tribo do sul, e em especial aqui, a vida do próprio profeta Isaías. Ele foi um profeta longevo, que profetizou durante várias décadas. Ele teve a honra e o privilégio de profetizar para vários reis de Israel, e não só para os reis de Israel, mas ele profetiza a Judá, ele profetiza ao povo de Israel e profetiza às outras nações. Ou seja, eu poderia dizer, que pelo menos eu acredito, que ele fez parte da escola dos profetas, ele ampliou a escola dos profetas, e agora, diferente daquela escola que era bem simples, ele foi um profeta no palácio, debaixo de talvez conforto, porque possivelmente por ser do palácio, ele deveria ser de famílias nobres, mas a maior riqueza dele estava em Deus, em ouvir a Deus e ser fiel a Deus. Quando estudamos em Antigo Testamento, nós descobrimos isso. Mas quando nós lemos as profecias do profeta, ele não se gaba por ele ser da corte. Ele era só um profeta que profetiza, que fala do amor de Deus. Se eu não dissesse nada disso de Isaías, talvez nós nunca descobriríamos isso. Mas uma coisa é fato, ele profetiza e profetiza muito ao seu povo, às nações, fala do grande personagem de todos os tempos que é Jesus, fala sobre os sinais dos tempos. Ou seja, o profeta Isaías foi um homem, eu diria, muito competente, muito qualificado, mas sobretudo, como diz o próprio texto, muito obediente. E aqui eu queria destacar apenas a parte B do versículo 4, que diz: ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. E diante dessa situação, ele continua sendo ensinável por toda a sua vida. E aqui temos uma obra magnífica desse profeta, e aqui fica um exemplo para nós. Nós estamos aqui num seminário, e eu quero acreditar, meus irmãos, que todos nós somos alunos da Escola de Deus para sempre. Eu hoje aqui estou fazendo o papel de professor de vocês, mas eu sou aluno. E eu jamais quero deixar de ser aluno. E aqui ele mesmo mostra que ele era um grande aluno que ouvia a palavra de Deus, que escutava, e ele se deixava ser aqui conduzido por Deus, e com essa doçura de discípulo, ele faz essa obra tão linda. Então fica aqui essa palavra para que a gente aprenda durante a nossa vida a sermos ensináveis. E a tradição vai dizer que possivelmente aquele rei cruel que é Manassés, ou quem sabe Acás, foi o rei que corta Isaías ao meio. Porque em nenhuma parte da Bíblia é mencionada que Isaías morre sendo partido no meio. Mas na tradição judaica, dizem que ele foi partido ao meio. Partido ao meio porque ele era um homem temente a Deus, um profeta que profetizava o que os outros reis não queriam ouvir, e principalmente aqueles reis desviados, ou aquelas pessoas que não queriam saber de Deus. E o livro de Hebreus, quando menciona isso, que profetas foram cerrados ao meio, possivelmente Hebreus está fazendo uma alusão a Isaías. Como eu disse, ele foi um profeta longevo, que possivelmente começou profetizando cedo, como Jeremias, e profetizou por várias décadas. Segundo a tradição e alguns estudiosos, foi durante o reinado de Manassés, que foi aquele rei tão perverso quanto Acás, que ele deve ter sido sentenciado à morte. Deduzo que ele sofreu essa punição porque ele era um profeta que falava de Deus aquilo que os homens não queriam ouvir. Tá bom, meus irmãos? Que Deus fale conosco, que Deus nos dê essa firmeza e que Deus nos conserve, sempre sendo ensináveis, e que possamos deixar um legado maravilhoso para Deus e para o reino do Senhor e para a posteridade, tá bom? Joia?
Vamos lá, vamos mergulhar no nosso texto. Então, irmãos, olha, maravilha, né, irmão? É maravilhoso, maravilhoso. Bom, então, irmãos, aqui agora vamos para... Nós estaremos fazendo, já trabalhamos nos slides, então agora a gente vai trabalhar no resumo e depois a gente vai trabalhar no livro-texto, tá bom? Como tem muita informação, essa é a maneira para a gente dissecar. Então, agora, querem falar alguma coisa, meus irmãos? Eu gostaria, até pelo texto que a gente está fazendo exercício, tive alguns trabalhos, até Apocalipse, né, lá, 1:1, e vejo nesse mesmo texto também, é uma coisa interessante, que a gente vai comentar, né, a questão da revelação, né? E o texto aqui, ora ele fala ele mesmo, claro, inspirado por Deus. Vê que ele fala no versículo 4, né? Ele diretamente. Só que no versículo antecedente, é Deus que fala, e ele traz a fala de Deus, né, para ele. Sim, sim. Você pode ler no antecedente. Na realidade, eu acabei não fazendo aqui um estudo do capítulo, né, Júnior? Eu só quis trazer uma aplicação, mas pode ver que é uma profecia. Deus usa ele como um profeta, né? Assim diz o Senhor, ó. Onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu a mandei embora, né? Então você pode ver que é Deus falando, né? Deus falando isso. Sim. E aí, diante de Deus estar falando, depois ele coloca até a própria experiência pessoal dele, mostrando de uma forma singela como Deus se revela com seus servos, até mesmo os profetas, despertando os ouvidos pela manhã. Não é assim que Deus geralmente vai falando com os seus servos, né? Então, aqui é uma profecia à nação, ao povo de Deus, mas também há a participação do vaso. Como que Deus se mostrou, né? Então, que na realidade eu não fiz uma pesquisa mais aprofundada. Só quis realmente pegar esse texto para mostrar essa beleza, né? Na NVI, que era a versão da Maísa, né? Ó, o soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ou seja, olha que coisa linda, né? Ele reconhecia que era Deus. Ele reconhecia que ele era instrumento. E que essa erudição na vida dele veio, sobretudo, como uma graça de Deus, né? Sim. E pode ver que ele mesmo diz, ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos e não tenho sido rebelde, e não me afastei. Aí o versículo 6, ó, ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Aqui também não deixa de ser também uma autoprofecia para o povo que era fiel, e até mesmo uma profecia messiânica, porque pode ver que em alguns momentos da profecia de Isaías, ele também acaba falando do servo sofredor. Então, pode falar. Eu queria fazer uma distinção aí, só, por exemplo, na primeira parte dos 50, que eu queria entender aí é Deus, por exemplo, Deus falando para ele, revelando para ele. E na segunda etapa aí, é ele inspirado por Deus. Sim. Entendeu? Sim, Uma coisa assim, eu falo para você, estou te falando para você, então estou te revelando, olha, fulano, assim, assim, assim. Aí depois, você fala, inspirado por Deus, pelo Espírito. Deu para entender? Essas duas partes que eu estou vendo. É isso que eu queria entender. Porque uma coisa é a questão externa. Deus fala, olha, Abraão, faz isso, Abraão, externamente, e ele recebe. E ele escreve aquilo que Deus falou, registra. A segunda parte que você fala do versículo 54 diante, já é ele falando diretamente, mas pelo Espírito Santo. Já não é a revelação externa, é interna que Deus produz nele e ele escreve para o povo. Sim, e ele fala dele próprio, né? Isso, exatamente. E esse tipo de... Eu sei que fugimos um pouquinho da aula, mas não estamos fora do escopo, né? Porque aí, no caso, seria... A gente está fazendo uma análise do texto, né? Então, mas está dentro do escopo, porque é bibliologia, está dentro do escopo da abertura.
E isso vai acontecer, Júnior, muitas vezes, inclusive, quer ver um exemplo bem claro disso? A gente percebe no Salmo 91. Não sei se vocês já notaram que o Salmo 91, vamos lá para o Salmo 91. Isso vai acontecer em várias passagens. Mas o Salmo Jeremias 91... também. E Jeremias também. Sim, exatamente. Ele chama Jeremias para o ministério profético. E tem hora que o profeta, ele fala da sua experiência pessoal, tem hora que ele parece que engata uma segunda, Deus falando, tem hora que... por isso que na leitura do texto a gente tem que se aperceber desses detalhes, porque realmente é muito rico. Ó. O Salmo 91, pode ver que há várias citações e há várias participações, né? A gente vê aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ou descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Ele, pode ver que aqui faz uma citação de alguém dizendo a Deus. E aí depois no versículo 3, ele te livrará, no versículo 4, ele te cobrirá, aí você não temerá o pavor da noite, e o cairão. E pode ver que a maneira que o salmista vai descrevendo esse salmo também traz essa relação, ora a pessoa que está escrevendo, ora é a revelação, ora é Deus dizendo. Às vezes em terceira pessoa. Exatamente. Né? Pode ver que lá no versículo de número 15, ele clamará a mim. Né? Isso vai acontecendo em muitos salmos, né? No próprio salmo, muitos salmos vai acontecer essa construção. Como é uma poesia, fica mais claro, mas como que eu posso dizer? Nas profecias é um pouco diferente dos salmos, mas nos salmos acontece um pouco isso também. Salmo 23 é a mesma coisa, né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Aí depois ele fala um pouco dele. Então, essa é uma relação que acontece. Mas você queria comentar mais alguma coisa, Júnior? Era só mesmo Não, nessa pegada, linha, né? Tem o capítulo de Isaías, né, chamado Isaías também, como eu comentei, por isso que eu estou falando, fiz um comentário desse versículo, observei também isso, porque a hora Isaías, ele revela que aparecem os querubins, a chamada dele, e ele está ali, e ele vê aquela glória de Deus, e aí ele se sente um miserável pecador, no meio de um povo pecador, e aí há uma intervenção do anjo que purifica ele e tudo, mas depois Deus entra com a fala. Quem dirá por nós? Então Deus fala. Então ele traz a fala de Deus, ou seja, a revelação de Deus e a participação dele. Exato. Isso que eu achei interessante. Sim. O que mais me marcou nesse versículo, irmãos, foi o fato dele descrever e mostrar assim que a erudição dele vinha de Deus e que Deus o despertava nas manhãs e ele escutava Deus falando e que ele não se colocou de forma desobediente a essa fala ou a essa voz. Agora, olha só que interessante no versículo 10 do mesmo capítulo, Júnior. Ó. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Aqui agora, ele está chamando o povo, né? Ele está se dirigindo aos outros. Interessante. Então, você vê, Deus começa falando, depois o profeta participa, e agora ele traz de novo uma mensagem para todos, né? E ele faz um desafio, né? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confia no nome do Senhor e se apoia em seu Deus. Olha como ele coloca aqui essa construção, né? Que quem tem fé em Deus é literalmente caminhar no escuro. Mas agora todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz dos seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam-os que o receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados, mostrando o seguinte, olha, tá vendo? Vocês estão muito cheios de si, confiando nos seus fogos, confiando na sua... Então, assim, o profeta Isaías é simplesmente espetacular, né? Para eu até concluir essa fala, irmãos, um dia eu estava pensando um pouquinho só sobre essa questão, falava assim,
comigo mesmo, né? Ser um profeta como Isaías, como Jeremias, deve ser muito difícil. Não estou falando pela dificuldade externa, tá? Eu estou falando mesmo pela dificuldade interna, de ouvir a voz de Deus e de anotar. Porque, irmãos, pensem em vocês. Hoje nós temos as Escrituras e nós já sabemos que Jesus nasceu de uma virgem. Mas imagina Deus falando para você que a virgem vai conceber. Tá entendendo? Em que você vive num dia a dia, que você sabe que não existe como ficar grávida, sem o ato sexual. Em nada e nem em ninguém. É difícil, né? Imaginem essa cena. Você sabe que no mundo animal não há possibilidade nenhuma da vaquinha ficar prenha sem o boi cobrir ela, a égua, o cavalo, os animais. Vem então o profeta e fala que a virgem vai conceber. Fala sério. Imagina a ousadia de um profeta. Ainda o profeta dizendo que Deus estaria entre nós, Emanuel. Oh, meus irmãos. Natural, né? É algo, é muito... Então, ser um profeta era algo realmente singular. Eles precisavam ser muito convictos do que falavam. Quando eles diziam, como Jeremias, olha, Deus vai levantar a Babilônia e vai devastar tudo. Oh, meus irmãos, pelo amor de Deus. Imagina como que era difícil para Jeremias. Ele já tinha a fúria do povo, a fúria do rei, a fúria da tribo de Judá. Ele tinha somente os recabitas ali, como alguns, e mais um ou outro perdido ali, que dava apoio a ele. Ele estando falando tudo isso, e tendo todo mundo contra ele. Irmãos, viver como eles deve ter sido a coisa mais difícil do mundo. Esses homens devem ter um galardão assim imenso lá no céu. Outra coisa também que naquele período eles, por exemplo, o profeta ele era de via oral, né? Eu cheguei aqui e comecei a falar aquilo que Deus colocou dentro de mim, que é a boca de Deus, né? E após isso, depois é que há o registro, né? Escrito. Sim. Uma Mas coisa... o Jeremias foi um pouco de exceção, porque Deus mandou ele escrever logo na sequência. Né? Tá. Mas nem todos os profetas. Alguns profetas profetizavam e escreviam. Jeremias é esse exemplo. Deus mandava ele profetizar e logo na sequência mandava ele escrever. Escrever, né? Então, a ordem assim exata, nós não temos os detalhes de todos. É porque estou falando essa questão de simultaneidade, né? Por exemplo, o público recebe via oral. Sim. Certo? Ele recebeu de Deus e ele transmite via oral. Só que o registro, geralmente, posterior, né? Ele registra o livro, entendeu? É isso que eu estou tentando... unir, né? Então, na realidade, lá na introdução, Júnior, lembra, nós trabalhamos sobre os profetas literários e os não literários. Alguns só pregavam mesmo oralmente e não faziam nada de escrita. Ah, sim, claro. E aí outros faziam, proclamavam e escreviam. Como que era essa confecção? Deduzimos que algum tempo depois, o próprio Deus instruindo o profeta. No caso de Jeremias, Deus manda ele escrever e entregar ao rei e aos sacerdotes. O próprio rei queima a profecia na lareira. Depois, ele vai e recebe de novo a incumbência de Deus, de novo, de escrever novamente. E aí, por isso que a gente tem um registro de Jeremias, de Lamentações, 1ª e 2ª Reis. Então, possivelmente, olha as dificuldades desses profetas. Extraordinário. Muito grande. Então, por isso que o galardão dele é... Tá bom? Gastamos um tempão, vamos lá. Mas olha, irmãos, esse diálogo nosso foi muito útil, sabe por quê? Porque a gente aprendeu aqui as 4 características das Escrituras, sendo que o primeiro é a autoridade. E dentro da autoridade, nós sabemos que a Bíblia, ela é um livro de autoridade. E um profeta, de verdade, ele vê a Bíblia como um livro de autoridade. Sempre foi assim no passado e sempre vai ser assim.
A gente aprendeu também da clareza, que Deus se comunica de forma clara, claro que dentro daquilo que a gente entende. Aquilo que não é tão claro, ele tem um propósito. Nós aprendemos também a questão da inerrância, foi até onde nós trabalhamos bastante, mostrando que Deus, tudo que ele faz é perfeito e que as coisas de Deus, elas têm esse vínculo dessa perfeição. E hoje a gente vai para a necessidade. Para a necessidade. Ou seja, tudo que Deus faz é com um propósito, nada é em vão. Então, vamos agora mergulhar nos nossos resumos e eu vou compartilhar aqui com vocês o resumo do Gruden. Tá bom? Vou aumentar aqui a letra e vou compartilhar. Vamos lá. Que me falem se vocês estão vendo, tá bom? Estão vendo? Pastor. Oi, pode falar. Sim, estamos vendo. Então, pode ler, Gil, para nós, as 4 características das Escrituras. Necessidade. Pode ler. Necessidade. A necessidade das Escrituras pode ser definida assim. Dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus, mas não que seja necessário para saber que Deus existe, ou para saber algo sobre o caráter e sobre as leis morais de Deus. Joia. Vamos fazer um debate aqui, porque essa definição do Gruden sobre a questão da necessidade pode gerar algumas dúvidas. Vamos lá com calma. Dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Nenhum problema, né, irmãos? Nenhum problema. Dentro desse contexto, bem óbvio, né? Concordamos. Joia. Alguém tem alguma dúvida? Graças e paz, pastor Johnny. Pastor Rai, irmãos, graças e paz, desculpa o atraso. Foi nada, meu Amém. irmão. Então, agora, mas não que seja necessário para saber que Deus existe. Opa, peraí. Então, o que o Gruden quis dizer sobre essa afirmação? Porque as coisas criadas já denotam que existe um Criador, né? Joia. O que mais? Alguém que acha que o Gil tem razão ou não? Vamos lá, vamos fazer um debate aqui rápido. Porque é questão de fé, né, também. E Questão de fé. É, questão de fé. Então, por exemplo, sim, também questão de fé. Né? O que mais, irmãos? O que mais? Querem comentar mais alguma coisa? Tranquilo? Tem um termo que eu vi no livro texto, é que eu não tá acessível aqui agora, que ele faz até uma separação. Eu vou tentar achar e vou falar. Talvez a gente passe por ele já, mas assim, eu quis gastar esse... Já vocês... Mas, ficou claro, então, mas não que seja necessário para saber que Deus existe. Ou seja, muitas pessoas vão descobrir que Deus existe, como o Gil falou e como a Maísa falaram, por meio de uma fé em Deus, no Eterno, no Criador, e por meio da criação. Tudo bem? É isso aí. Ou para saber algo sobre o caráter e as leis morais de Deus. Vamos dizer aqui, sobre essa questão da necessidade. Por exemplo, a questão do caráter e das leis morais de Deus. Deixa eu gastar um tempo aqui. Essa questão de atribuir que Deus é mau, e até que o diabo, Satanás, é bom, é uma coisa muito pervertida dos sinais dos tempos, irmãos. Por isso que é uma grande evidência que a gente está nos sinais dos tempos. A religião satânica, o culto a Satanás e etc. e tal, essa é uma das maiores
demonstrações que estamos ali, ó, pertinho do Senhor voltar. Porque durante toda a história da humanidade, sempre se soube que o inimigo ele é ruim, que ele é ardiloso, que ele intenta o mal contra as pessoas. Isso é fato. Deus e o caráter de Deus é bom, e que o inimigo ele tem um caráter mau. Ponto. É simples assim. Essa reconstrução, onde se questiona o caráter de Deus e se dá uma valorização às trevas, isso é uma coisa medonha, satânica e diabólica. Ou seja, as pessoas mais simples, elas sabem que Deus é bom. O caráter e as virtudes de Deus são boas. E, de fato, as pessoas elas atingem essa compreensão pela vida e pelas suas religiões mais variadas. Então, tudo bem até aí? Tudo bem? Tranquilo? Querem fazer algum comentário, alguma coisa? Não, ok. Vamos lá. Então, talvez então você diga assim, pastor, mas o porquê a gente está falando sobre a necessidade? Porque quando nós tratamos a Bíblia como uma palavra autoritária, quando nós trabalhamos sobre essa questão de que ela é um livro de autoridade para nós, que a gente tem ela como um livro que não podemos desprezar, que ela é inerrante, que também ela é clara, logo, a gente tem que demonstrar para nós mesmos que ela é necessária, há uma necessidade dela para conhecer a Deus. Não, eu diria assim, é óbvio que para a gente conhecer melhor a Deus, mas a gente não pode dizer que uma pessoa que não conhece a Bíblia não possa ter uma clareza de que existe o Eterno, o Criador. É onde entra a revelação geral. Onde entra a revelação geral. No entanto, com a Bíblia, ela se torna muito mais ampla, essa revelação. Então, o autor está querendo dizer isso. Eu, particularmente, acho que essa definição dele pode gerar um pouco de dúvida em alguns leitores. É porque eu tiraria essa segunda parte, tá? Eu tiraria. Eu melhoraria de uma outra forma. Eu redefiniria essa segunda parte da seguinte forma: dizer que as escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus, mas que não seja necessário para saber que Deus existe. Eu reformularia essa parte, e assim como também sobre o caráter e as leis morais de Deus. Eu colocaria assim, sabendo que uma pessoa, indiferente da sua religião, pode chegar à clareza de que Deus existe e de que o caráter e as leis morais de Deus são reais, diante das Escrituras fica muito mais evidente tanto a existência, a soberania, quanto o caráter e as leis morais. Eu daria esse destaque, para não dar dúvida no leitor. Porque, como eu disse, irmãos, parece simples, mas a gente também não pode desconsiderar. A gente não pode desconsiderar que um índio, ele compreende sobre o eterno. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente deixa um pouco abrangente, pode gerar dúvida. Pode gerar dúvida. Então, fica aqui só um comentário, tá bom? Fazer teologia é isso, irmãos, é você dizer assim, essa definição é fantástica, eu achei maravilhosa. Essa definição eu não gostei muito. Vocês vão me ver durante esses 6 módulos discutir bastante com vários teólogos, tá? São opiniões, irmãos, são opiniões. Eu acho que é nisso que a gente enriquece. E até mesmo tem hora que podemos não concordar com uma afirmação de um teólogo. Isso faz parte, tá bom? Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo? E mesmo neles, né, pastor, há alguns traços de moralidade, mesmo sem conhecer as escrituras, né? A gente percebe isso. Isso aí. Nós não podemos negar, Gil e irmãos, que as pessoas elas atingem um plano ético-moral muitas vezes pelo próprio desenvolvimento delas, a inclinação delas,
podem ser ateus, podem ser de outras religiões, e não é o fato de estarmos dentro de uma igreja evangélica ou pertencermos a um grupo que já nos dá esse direito de achar que a gente é melhor. Podem ver, irmãos, muitos irmãos são muito vaidosos. Só porque eles estão dentro da igreja, eles acham que eles já são quase seres sagrados, e não é assim. Quantos cristãos praticam tantos maus testemunhos e estão confortáveis, achando que porque vão na igreja, que são filhos de pastor. Deixa eu contar que é uma história bem interessante aqui para vocês. Eu me converti com 17 anos, eu fui ganho para um auxiliar de pregão, e logo, pouco tempo depois, quando eu fui ganho, de fato, quem pregava para mim era o Agnaldo. Ele era auxiliar de pregão na Bovespa. Pouco tempo depois, eu fui para a BMF. E eu não vi o Agnaldo, mas a mensagem do Agnaldo sacudia a minha vida. Pouco tempo depois, eu aceitei Jesus numa igreja na Zona Norte, da qual eu fiquei até vir para Ferraz. Quando eu me converti, pouco tempo depois eu fui lá abraçar o Gui, etc. e tal, falar para ele que eu tinha me convertido. Mas olha só que interessante. Naqueles dias, havia muito pouco crente na Bolsa de Valores e principalmente na BMF. Então era difícil você encontrar um crente de verdade, porque os crentes que existiam, ou eles davam mau testemunho, ou eles eram crente camaleão. E aí na BMF, eu descobri que tinha um irmão lá que era um diácono, que depois, mais para frente, se tornou um pastor. E aí, quando eu descobri que ele era evangélico, eu fiquei muito feliz, que foi o meu padrinho de casamento, Paulo Bola. O Gui também foi meu padrinho de casamento, meu pai na fé. E o Paulo Bola, eu fiquei feliz, ele era pentecostal naqueles dias, e ali ele pôde me ajudar bastante, mesmo tendo aquelas características pentecostais, aquela leitura mais pentecostal. Ele pôde me ajudar bastante em muitas coisas. E depois ele me falou, olha, tem um rapaz de uma certa corretora que trabalha aqui, que ele é crente. Eu falei, puxa, então eu já sei quem ele é. E fui até esse rapaz, porque era uma corretora muito grande, e tinha um rapaz lá muito sereno, muito temperado, muito sorridente. Falei, ele é o crente. E dei um abraço nele e falei, ô rapaz, fiquei sabendo que você é crente. Ele falou, não, eu não. O crente é o outro. Quando eu descobri, esse outro, falei, não acredito. O Esse brigão. outro falava palavrão, xingava todo mundo, era mesquinho, era orgulhoso. Irmãos, eu falava, não é possível. Aí quando eu fui até ele, falei, eu sou assim, sou músico, sou tal, meu pai é maestro. Fala, rapaz, você crente, você é desviado, rapaz. Então percebam que parece bobeira, mas tem muitas vezes a pessoa tem dentro dela essa ideia, eu estou dentro da igreja, eu posso tudo, não, irmãos. E muitas vezes a pessoa está fora e ela tem mais ética, tem mais moral. Agora, é isso que eu digo, que a igreja está perigosa nesse sentido, porque há uma frouxidão dos líderes e há uma frouxidão do povo. A igreja, irmãos, ela não, que nem esse irmão. Sem brincadeira, irmãos, eu cansei de segurar esse rapaz, ele dando soco nos outros. Se por acaso eu aparecia no meio, eu agarrava ele e falava, rapaz, você é filho de maestro, não faz isso não. Cansei de ver ele xingando, dando pontapé. Bom, eu depois, graças a Deus, ele se converteu, ele se tornou um crente de verdade. Mas ele era um desviado, tocando dentro da igreja, entendeu? Então, irmãos, é muito sério essa questão. Então, porque não é o fato de estarmos na igreja que nos dá simplesmente o direito de fazermos tudo. É claro, e a gente também não pode desconsiderar as pessoas, porque de repente elas estão fora da igreja, mas elas dão um exemplo até melhor do que muitos irmãos. São coisas da vida que a gente se surpreende, tá bom? Bom, aplicação prática aqui. Vamos voltar lá. Vamos voltar. Então, beleza essa definição do Gruden? Tranquilo? Joia? Querem fazer mais algum comentário? Não? Falem agora ou se calem para sempre. Hein? É a página 81, né, pastor? É a página, na edição antiga, 77 do Gruden, tá? No livro antigo, tá? Obrigado. Capítulo 7. Então, continuando aqui. Pode ler para nós o resumo aqui na tela, pastor Johnny? A Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho.
Pastor, não tá aparecendo para mim, não. Dá uma olhada aí, vê se foi. Não foi? Não foi, não. Mas eu tô com o livro também, tá? Não, mas é o resumo que a É o gente está resumo, vendo. né? Para vocês foram, irmãos? Para mim tá normal. Para mim tá normal também. Então vamos lá. Vou alterar aqui. Dá um F5 aqui também. Dá um F5 aí, vou alterar aqui de novo. Pronto. Vê se foi. Não tá, não. Não? Não sei. Então, o irmão que tiver aí aparecendo pode ler para nós. A Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho. Eu leio, pastor. Tá bom. Em Romanos 10, 13 e 17, Paulo diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim a fé veio pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa declaração aponta para a seguinte linha de raciocínio. 1. Primeiramente, supõe que o homem precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. Nos textos paulinos em geral, bem como nesse texto específico, ver o versículo 9, Senhor se refere ao Senhor Jesus Cristo. 2. As pessoas só podem invocar o nome de Cristo se creem nele, ou seja, que ele é um Salvador digno de ser invocado e que atenderá aqueles que o invocarem. 3. As pessoas não podem crer em Cristo a menos que tenham ouvido falar dele. 4. Não ouvirão falar de Cristo a menos que alguém lhes fale sobre Cristo. Alguém que pregue. 5. A conclusão é que a fé salvadora vem pelo ouvir, ou seja, ouvir a mensagem do Evangelho. E esse ouvir a mensagem do Evangelho vem pela pregação de Cristo. Aparentemente, a implicação é que, sem ouvir a pregação do Evangelho, ninguém pode ser salvo. Joia, vamos gastar um tempo aqui, meus irmãos, diante dessas afirmações tão lindas aqui do livro-texto. É bem claro, a gente já sabe disso, debatemos até na aula anterior. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o universalismo. Já ouviram falar? Já ouvi falar, mas não sei definir, pastor. Dentro da corrente do universalismo é mais ou menos o seguinte, eu não vou aqui entrar muito no escopo, mas é só para dar uma ideia para vocês. Seria o seguinte, todos vão se salvar. Todos estão salvos. Todos estão salvos. Eu confesso para vocês que de todo o meu coração eu gostaria muito que fosse assim. Que todos se salvassem. Vamos pegar aqui, irmãos. Vamos imaginar que Ananias e Safira, Judas Iscariotes, todos se salvaram. No entanto, quando a Bíblia deixa clara que só é salvo aqueles que creem em Cristo, e como eles vão conhecer a Cristo? Conhecendo as Escrituras. Não tem outro caminho, a não ser que o próprio Cristo ressurreto se revele. Diante dessas questões do universalismo, que todos vão ser salvos, eu procuro seguir a linha de que quem crê em Cristo é salvo. No entanto, é bom que aprendamos a ser humilde diante dessa vocação que a igreja tem que fazer, que é proclamar. Porque sejamos honestos, será que temos proclamado para o maior número de pessoas que existem? Pode parecer que a gente já pregou bastante, e eu acho que eu já preguei bastante, mas tem hora que eu fico surpreso de ver algumas pessoas que não conhecem Cristo ainda nos nossos dias. Adolescentes que não conhecem nada de Bíblia e nada de Jesus e nada do reino dos céus. É assustador que no mundo como nós isso seja uma realidade. Ou seja, eu procuro trazer isso para o meu pessoal, dizendo, eu estou falhando em alguma coisa. Eu sei que a salvação do mundo não compete ao Raimundo, mas eu tenho um papel
importante na minha geração. Por que eu estou falando isso? Aonde eu quero chegar? Eu acredito que a salvação é em Cristo, que a palavra de Deus revela sobre Cristo, mas que assuntos sobre a salvação das almas pertencem a Deus. Então, irmãos, onde eu quero chegar? Eu não quero ir para o universalismo, porque para mim não fecha essa conta. Eu não vejo os apóstolos sendo universalistas, Jesus sendo universalista. Restritivo. Tem uma passagem lá que Paulo vai estar num certo lugar e o Senhor fala para Paulo: Paulo, pregue e não te cale, porque eu tenho muito escolhido nesse lugar. Coríntios. Igreja de Coríntios. Exatamente. Então, a salvação restrita. Ela é para todos como proclamação, mas ela é restrita para aqueles que creem e aceitam. Agora, pastor, como que vai dar esses meandros de quem aceitou, quem não aceitou, quem nós julgamos, quem está nos nossos rolos? Aí é outro debate. Exatamente. Porque, irmãos, nós, como pastores e seminaristas e obreiros, precisamos nos ater o que importa a nós, segundo a revelação. Então, eu cuido de uma igreja, de várias famílias, essas famílias estão ali, demonstrando que são salvas por meio da sua frequência, da sua prática, por meio do cumprimento das ordenanças, que é batismo e ceia. Mas eu pergunto, eles estão salvos de verdade? Eu não sei, eu não sou Deus. A temática da salvação pertence a Deus, não a nós. No entanto, eu cuido desse aprisco como eu cuido de uma família. Meu irmão, vamos lá, vocês são pais ou avós. Nós não temos o domínio e o controle daqueles que estão ao nosso lado. Nós não temos nem o controle e domínio do nosso cônjuge. Se não é pelo vínculo do amor e da fidelidade, cada um faz o que bem entende. Somos uma só carne diante de Deus, mas somos seres distintos. E os filhos? Aí piorou. Por isso que aquela máxima de que criamos os filhos para a vida é uma grande verdade. Porque eles vêm como um presente de Deus para nós, nós os consagramos a Deus e depois os preparamos para a vida e entregamos para aquilo que Deus tem. E os netos? Aí piorou mais ainda. E as ovelhas? Aí mesmo, aí sem controle. Então percebam que a liderança e o pastorado e a vida religiosa, nós não temos o controle. Por isso que nós devemos ensinar toda a verdade e se posicionar, mas, ao mesmo tempo, devemos sempre ser um profeta e um homem de Deus, e as irmãs uma mulher de Deus, dizendo, olha, cuidado com a sua salvação. Olha, você está no caminho, porque, irmãos, nós vemos que muitas pessoas estão a passos largos. Spurgeon dizia isso. Spurgeon era um batista calvinista, ele acreditava nos 5 pontos de Calvino, na tulipa. Ele acreditava. Ele defendia isso. E ele mesmo dizia o seguinte, que muitos que defendem a eleição, a predestinação, estão com os 2 pés no inferno. E muitos daqueles, que eram os opositores, que eram os arminianos, que acreditavam no livre-arbítrio, que tinham medo de perder a salvação e que achavam que tinham perdido a salvação, estavam a um passo do céu. O que Spurgeon estava dizendo? Que uma mensagem de predestinação pode me condicionar mentalmente a admitir uma verdade divina, mas que essa verdade divina, se não for acompanhado pela prática, eu estou com os pés no inferno. Enquanto que uma doutrina, que é a do livre-arbítrio, que pode me dar medo de que eu perdi a salvação, esse medo pode me fazer chegar, talvez, quem sabe, no céu. Então, são coisas assim que a gente tem que deixar bem claro, irmãos, e até mesmo a gente tem que ser mais ensinável com relação às outras religiões. Eu quero acreditar que elas não salvam ninguém, que eles estão indo para o engano, que se Deus não tiver misericórdia, eles vão para o inferno. No entanto, irmãos, essa complexidade de como vai ser a hora da morte de cada um, e se a pessoa vai clamar pelo Deus Todo-Poderoso, como o índio clama lá no meio da Amazônia, no meio da tribo indígena da África e tal, isso é uma particularidade de cada um que Deus lá no céu vai mostrar e não compete a gente, porque senão a gente acaba se tornando muito legalista, irmãos. Então, o que a gente faz? Nós proclamamos, ensinamos e dizemos só a ele caminho.
E no demais, aí no demais é uma temática divina. É Deus que é o Salvador, tá bom, meus irmãos? É o meu conselho. Pastor. Esse texto de Romanos aí, eu entendo que isso aí é regra. Existe regra e exceção. Regra, a pregação, porque é até o imperativo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo. No entanto, eu acredito que lá em João 5:24 diz que quem crê é salvo, não será salvo, porque também fala um texto que o próprio Espírito Santo testifica que somos salvos. Isso é dentro de nós, internamente, testifica que somos salvos. Então, a salvação é restritiva, a pregação, em regra, é o método de a pessoa conhecer a Cristo e alcançar a salvação. Todavia, Deus tem a exceção. Se a gente pegar o ladrão da cruz, quem é que pregou para o ladrão da cruz? Jesus na última hora, né? Então, mas é que tá. Tem coisa que Deus faz. Não, exatamente, Júnior. Não, vou pegar um exemplo até que é melhor, irmãos. Ciro, o rei Ciro. Quando a gente começa a pegar a Bíblia no Velho Testamento, a gente vê coisas assim magníficas. E no Novo Testamento? Mulher cananeia, centurião romano, Cornélio. Irmãos, tem coisas que a gente não responde. A gente não responde. Então, é bom que a gente pense assim, para a gente fugir um pouco dos nossos guetos religiosos. Porque o gueto, muitas vezes, deixa a gente muito presinho à nossa denominação, à nossa teologia, tá bom? Beleza? O Gil queria comentar alguma coisa também? Não, eu queria fazer uma pergunta. Claro. Da onde se originou esse pensamento, o universalismo? Eles tiraram as próprias escrituras? Então, sim, tem base nas escrituras, mas é aquelas bases parciais, que, por exemplo, como João 3,16, que Deus veio salvar o mundo todo, que o evangelho é para todos. Então, eles tentam fundamentar em algum versículo, só que, assim, na minha opinião, são textos fora de contextos para justificar uma situação. E a outra coisa que eles pegam, Júnior, ou melhor, Gil, eles pegam aquela questão do amor, né? Que Deus é amor. Ah, sim. Entendeu? E aí, em cima disso, irmãos, dessa frouxidão, pronto, é a fome com a vontade de comer, né? Mas é ignorar de muitos textos, né? Exatamente. Exatamente, não tem como. Por isso que eu falo para vocês que eu, particularmente, na minha leitura, não há universalismo. É restritivo. No entanto, as exceções em que Deus fará, como ele agirá, isso é Deus. Capítulo 1 de Romanos. A natureza revela a glória de Deus. Vão ter pessoas que vão estar no céu e não me pergunte como. Agora, qual é o nosso dever? Qual é a nossa regra? Proclamar em tempo e fora de tempo, para todas as nações. Como eu disse, eu procuro admitir a minha culpa. E se alguém não está ouvindo o evangelho é porque eu não cheguei lá. Por isso que nós precisamos criar formas de todos os jeitos para proclamarmos o evangelho. Nunca é demais. Bom? Deixa eu ler Beleza? só um versículo que eu falei aqui. João 5:24. A gente aprendeu muito na Batista isso aí, quando evangelizava. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. A palavra presente, o verbo está no presente. Tem, não é terá. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quando a gente sempre pregava, não na rua, sempre usava esses textos. Você tem a vida eterna. Ela fala, eu tenho dúvida. Não, você tem dúvida de quê? Então você não está salvo? Tem, está no presente, não é terá. Inclusive, lá em Romanos, Paulo fala que o Espírito Santo testifica conosco, dentro de nós, que somos salvos. Isso aí. Tenho dúvida quanto à salvação. Não tenho, não. Isso aí. Tá bom? Depois a gente vai trabalhar mais dentro das doutrinas da salvação, num módulo bem especial, vai ser legal esse debate, tá bom? Vamos continuar então aqui, meus irmãos? Pastor Johnny, tá aparecendo para você já aí, não? Não dá, não. Eu tô até esperando acabar o módulo aqui para eu tentar. Ó, voltei a compartilhar. Apareceu? Tá branco. Então não tem problema. E para os demais irmãos estão aparecendo? Sim, pastor.
Então, pode ler para nós, Gil. B. A Bíblia é necessária para sustentar a fé espiritual. Diz Jesus em Mateus 4:4, citando Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus indica que a nossa vida espiritual é sustentada pela porção diária da palavra de Deus. Assim como nossa vida física é sustentada pela porção diária de alimento físico. Negligenciar a leitura regular da palavra de Deus é tão prejudicial à saúde, à nossa alma, quanto à saúde do nosso corpo negligenciar o alimento físico. Isso é muito óbvio, ensinado nas nossas classes de batismo e que tem que ser uma verdade para sempre para nós. Pode ler você também, Gil. A Bíblia? A Bíblia é necessária para conhecimento seguro da vontade de Deus. Dá uma pausa aqui, irmãos. Deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês. Não vai dar. Eu esqueci de escanear essa parte. Mas vocês vão ver aqui, ó. Estão vendo? Escrita à mão. A vontade de Deus. Olha só, meus irmãos. Eu me converti de fato com 17 anos. Possivelmente foi no ano de 88. Eu nasci em 71, né? E durante algum tempo, olha só, eu escrevi. Pouco tempo depois, eu pensando um pouco sobre a vontade de Deus, e eu comecei a escrever. Aqui, ó, eu escrevi, na realidade, 3 esboços, né? A primeira seriam 3 estudos. A vontade é um dos atributos de Deus. E eu trabalhei sobre essa temática geral. E nesse estudo, eu mostrei para o meu pastor, ele ficou tão feliz, pastor Orfeu, que ao ele ver, ele falou assim, Rai, você vai pregar. Foi, pelo amor de Deus, pastor, eu vou morrer, né? Imagina. Eu era novo convertido. E aí eu preguei em 3 reuniões sobre a vontade como um atributo de Deus. O primeiro é a vontade permissiva. Segundo é a vontade intencional. E em terceiro lugar, sobre a vontade soberana de Deus. E eu tenho esse manuscrito, né? Como algo assim muito muito gratificante, porque, poxa vida, eu era novo convertido, irmãos. Então foi a minha primeira experiência na igreja, né? E eu lembro que quando eu comecei a escrever sobre a vontade de Deus, eu trabalhava ali na região central e eu fui até a editora Betânia, que ficava ali na 15 de novembro, próximo ao metrô São Bento, num prédio. E cheguei lá para o responsável da loja e falei assim, eu preciso de um livro que fala sobre a vontade de Deus, ou a vontade soberana, a vontade permissiva, ou a vontade intencional. Ele falou assim, olha, desculpa, mas eu não tenho nenhum material que fala sobre isso. Aí eu fiquei frustrado. Aí ele olhou para mim, eu não sei quem ele era. Poxa, imaginei, no ano de 90, tinha 19 anos, né? Ele falou assim, olha, mas parabéns. Estou feliz de te ver assim. Continue assim. Continue assim. E aqui estamos. Né? Pouco tempo depois, o Espírito Santo me despertou para ir para o seminário. Fomos para o seminário. E estamos aqui, na vontade soberana do Pai. Esse assunto da vontade de Deus, né? Olha que interessante, a vontade permissiva. Porque eu trabalhei sobre essa temática, a vontade soberana, a vontade permissiva e a vontade intencional, dando assim é como se fosse assim, a vontade faz parte de um dos atributos de Deus. Deus tem vontade, mas ele tem uma vontade soberana. Ele sonhou algo especial para nós. Mas diante de tudo, ele também tem uma vontade permissiva. Ele nos permite algo. Interessante, né? Pode ver, né? A nossa vida. É onde entra a nossa responsabilidade.
e depois a vontade positiva ou intencional. Aí eu trabalho em cima disso. Um dia eu vou digitar. Até hoje está escrito no meu caderno que eu guardo com muito carinho. Até hoje eu não digitei isso. E nunca preguei. Depois dessa ocasião, eu nunca mais preguei. Foi no dia 20 do 12 do 90, dia 27 do 12, ou foi dia 27 do 12 ou 3 do 1, e dia 10 do 1. Foram nessas datas de 91 que eu preguei, tá bom? Eu quis deixar esse testemunho porque Deus vai sinalizando na nossa vida algumas coisas, né, irmãos? Tem hora que a gente não nota, mas é Ele sinalizando. Irmãos, Gil, você só leu a frase aqui, né? Isso, só o tópico. Então agora termina aqui para a gente encerrar essa parte. Tem que compartilhar aí, pastor. Opa, então vamos fazer assim. Vamos fechar esse bloco, vamos ir para beber uma água e ao banheiro, e a gente volta e conclui, tá bom? Fechado? Tudo bem, meus irmãos? Combinado. Fechado. Então eu vou parar aqui a nossa gravação, tá bom?